Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América Latina e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Aqui na parte do boletim que fala do encarceramento de jovens na América Latina, a gente já falou de Uruguai, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Equador e Peru. Na América do Sul tem também a Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Só que pela dificuldade que é encontrar informações sobre jovens em conflito com a lei, além das barreiras culturais e linguísticas, a gente não conseguiu encontrar muita coisa que ajudasse a entender melhor a situação de jovens em conflito com a lei nesses 3 países. Então a gente achou que valia a pena fazer uma retomada de tudo que a gente viu na América do Sul até agora, tentando entender os padrões que tem entre esses países. Até porque acho que já ficou bem claro que o encarceramento não é um sistema que fere a vida de pessoas só no Brasil. Uma coisa que dá para perceber é que a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aconteceu na ONU em 89 e que foi assinada por todos esses países sul-americanos, é um marco que serviu de base para a criação dos sistemas penais juvenis na América do Sul. Então não é só no Brasil que se fala em medida socioeducativa. Na verdade, esse nome é encontrado em todos os nossos vizinhos sul-americanos. O discurso legal é praticamente o mesmo em todos eles. Falam de como é importante ter um sistema que foque no adolescente individualmente, que tente entender o seu contexto pessoal e social, para que a medida socioeducativa não seja só uma punição, mas sim uma responsabilização e uma oportunidade de mudar as condições que levaram essa pessoa a estar em conflito com a lei. São estatutos muito parecidos com o ECA aqui no Brasil, que dizem ter como objetivo principal a proteção integral da criança e do adolescente, dando centralidade para a educação e também para o papel da família, e indo contra qualquer tipo de castigo corporal ou psicológico. As próprias medidas socioeducativas são muito parecidas nesses países, e a ideia de que a medida em regime fechado tem que ser uma exceção, usada só em casos extremos de crimes altamente violentos, também está presente em todas as legislações sul-americanas vistas aqui no boletim. Mas um dos nossos objetivos aqui é justamente denunciar a realidade do que acontece com jovens em conflito com a lei. Porque um dos motivos para o sistema carcerário continuar funcionando, apesar de todos os absurdos que ele produz e reforça, é a falta de conhecimento e também de interesse em saber o que realmente está rolando, para além do que falam os estatutos, a lei e a mídia. Em todos, absolutamente todos os países que a gente viu aqui, a tortura aparece como algo rotineiro e até estruturador das medidas socioeducativas. Não tem um país no qual a tortura, tanto física quanto psicológica, não faça parte da forma como crianças e adolescentes são tratadas por agentes do Estado diariamente. Também não tem um só país que respeite a ideia de que a privação de liberdade tem que ser uma exceção só para crimes altamente violentos. Em muitos países, a gente viu relatórios que contavam que cárcere privado e transferência para unidades mais distantes eram ferramentas comumente usadas para punir jovens, algo que vai totalmente contra a ideia da proteção integral, da valorização da família ou da dignidade dessas pessoas. É a pura punição. Também foi um fator comum a denúncia de que esses jovens estão sendo obrigados a tomar remédios psiquiátricos em grandes quantidades para serem contidos quimicamente, ao mesmo tempo em que sofrem com a falta de médicos e de remédios de atenção básica, como um antitérmico ou um antibiótico. Em todos os países, o acesso e a qualidade do ensino dentro dos centros é algo completamente deplorável, além de ser comum também a denúncia de que muitos dos cursos profissionalizantes seguem estereótipos de gênero. Outro ponto comum é a crítica em relação à atuação da Defensoria Pública nesses países. Adolescentes e crianças contam que não têm acesso aos defensores antes de sua audiência
e muito menos depois que começam a cumprir o tempo de medida. Defensores somem da vida dessas pessoas, que ficam sem qualquer possibilidade de fazer denúncia ou tirar dúvidas sobre o andamento do seu processo, algo que é completamente angustiante e desesperador. Também encontramos a questão da superlotação nesses países e em muitos deles foi denunciada a revista vexatória. Agora, no que diz respeito a quem são essas pessoas que cumprem medida socioeducativa na América do Sul, também fica muito claro que esse sistema não serve para atingir jovens ricos e brancos desses países. Os dados mostram que as medidas socioeducativas são aplicadas sobre as crianças e adolescentes que já vivem na pele todos os dias a violência do Estado e da sociedade. É sobre conter e punir essas pessoas, que são negras, indígenas, pobres, que vivem na periferia dessas cidades, que não tiveram acesso à educação e que desde muito cedo tiveram que trabalhar em condições completamente inapropriadas. Muitas também já vivenciaram violência dentro de suas famílias, além de pelas mãos do Estado. E são as meninas, especificamente, que além de sofrer com tudo isso, ao passarem pelas medidas, também enfrentam muitas vezes o abandono familiar e uma punição ainda maior por parte da família, amigos e sociedade, por romperem com o estereótipo de gênero, e muitas vezes carregarem sozinhas a responsabilidade de cuidar das crianças, jovens e idosos da família. E apesar de serem responsáveis por uma parte muito pequena do total de crimes desses países, crianças e adolescentes aparecem na mídia, no senso comum e nos discursos dos políticos como grandes fontes de mal e de impunidade, por não serem englobadas pelas leis adultas, como se as medidas socioeducativas não fossem o inferno que são. Por isso, não é difícil encontrar em muitos desses países, inclusive no Brasil, projetos de lei tramitando nos legislativos que buscam abaixar a maioridade penal e aumentar o tempo das medidas. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. O G1, a Isto É e diversas outras mídias publicaram nesta semana passada sobre a greve dos funcionários no Degase. A greve foi de terça-feira, dia 5 de novembro, até dia 8, sexta. De acordo com o sindicato da categoria, reivindicam a implementação do regime adicional de serviço, a liberação do porte de arma para os agentes, a progressão funcional garantida por lei e a realização de novos concursos públicos para preencher as vagas em aberto. As atividades paralisadas nas unidades foram as seguintes: atividades escolares e de cursos profissionalizantes, visitação aos internos, transferência de unidades, realização de audiências públicas, escolta e a condução a hospitais para consultas ambulatoriais, exceto em caso de emergências, atividades externas, utilização de viaturas, exceto para diligências relacionadas aos flagrantes de atos infracionais. Trabalhadoras e trabalhadores do Degase anunciaram um ato para o dia 12 de novembro, esta terça-feira. Ainda sobre o Degase, de acordo com o Extra, G1 e a Agência Brasil, foram registrados tumultos na Escola João Luiz Alves, no Centro de Socioeducação Celso de Carvalho Amaral, ambos localizados na Ilha do Governador, e na unidade de Belford Roxo. Não houve fuga, mas rolou quebra-quebra e fogo, e não há um consenso na imprensa sobre feridos. Na João Luiz Alves, há 217 internos, sob responsabilidade de 11 funcionários. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. Essa foi a edição 44 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem consegue saber. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos agregadores de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.